Preocupação com a sua saúde. A partir de agora, nós vamos ao quadro Fala, Doutor. Olha, as alergias respiratórias são reações de defesa do sistema imunológico quando é exposto a determinadas substâncias, normalmente inofensivas para a maioria das pessoas. As alergias comprometem as vias aéreas e os pulmões, causando doenças como asma e a famosa e tão incômoda sinusite. Para falar sobre o tema, nós recebemos aqui nos estúdios do Balanço Geral o médico otorrinolaringologista, o otorrino, o doutor Lauro Abud. Doutor Lauro, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para o senhor. Bom dia. Nós vamos já aqui ao telão do Balanço Geral, porque tem perguntas sobre o tema. Vamos lá, bom dia. Bom dia, meu nome é Paulo. Como ocorre uma reação alérgica? Pois não, doutor. Bom dia. Bom dia. Seu Paulo, a reação alérgica, na verdade, primeiro o paciente ele precisa ter uma predisposição genética para poder desenvolver. Então, como foi falado inicialmente, o paciente ele tem contato com substâncias ou inalantes, na maioria das vezes, que podem, na maioria dos pacientes, não causar nenhuma reação. No paciente alérgico, ele tem uma hipersensibilidade, uma alteração genética que faz com que ele acabe tendo essa hiperreatividade, onde acaba trazendo sintomas como na parte da via aérea superior, a rinite alérgica, espirro, coriza, obstrução nasal e coceira no nariz. E, eventualmente, em via inferior, como tosse, no que seria a falta de ar, a asma. A reação alérgica ela é uma alteração genética que pode causar esses sintomas. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, meu nome é Luan. Gostaria de saber o que é um alérgeno. O alérgeno são todos esses agentes que causam a reação alérgica. Poeira, pelos, os ácaros e todas as substâncias que vão causar a reação alérgica para aquele determinado paciente, onde o organismo, por essa alteração genética, cria anticorpos que vai gerar esse estímulo. Vamos lá, o telão aqui do BG, bom dia. Bom dia, meu nome é Mônica. Qualquer pessoa pode apresentar uma alergia? Não. As alergias, elas têm cerca de 30% da população geral, tem essa alteração genética que vai fazer com que ele apresente a formação desses anticorpos e, logicamente, as manifestações das doenças alérgicas. Vamos lá, o telão do BG tem mais perguntas dos nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, meu nome é Luana. Bronquite e asma são as mesmas coisas? Luana quer saber bronquite e asma, né? As pessoas confundem, né, doutor? A bronquite, na verdade, é um processo inflamatório dos brônquios, que pode ou não estar associado a uma alteração do fluxo respiratório pulmonar, que seria a asma, quando existe um estreitamento. Então, a asma, o paciente ele vai acabar tendo uma bronquite asmática, mas há manifestações, às vezes até infecciosas, como vírus, que podem causar bronquite, não só o processo de ordem da asma em si. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão do BG. Bom dia. Bom dia, meu nome é Rosiane. Como tratar uma alergia? Primeiro vai depender do que vai ter de manifestação sintomatológica, né? No caso da área do otorrino, que seria mais relacionado à rinite alérgica, a primeira providência é minimizar, isto é, diminuir o contato com aqueles alérgenos, que são aqueles fatores que causam. Então, os fatores preventivos devem ser a base sempre do tratamento. Na vigência de sintoma, esses pacientes vão precisar de tratamento específico que vão depender da intensidade e da constância. Antialérgicos, medicações tópicas nasais, a higienização nasal, a lavagem nasal quando em crise, vai depender, logicamente, do tipo de manifestação que esse paciente vai ter. Vamos lá, mais uma pergunta aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, me chamo Rodrigo e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se os descongestionantes nasais prejudicam a nossa saúde, o uso frequente dele. É o famoso remédio de nariz, né? Isso, O uso frequente dele causa problemas? Não? Bastante. Os descongestionantes nasais são medicações muito boas quando bem indicados, mas é importante lembrar esse prazo de pelo menos 5, 7 dias ao qual você pode usar sem ter um grande problema. A partir daí, ele sim pode causar
problema no sentido de uma certa dependência, não é dependência da droga, mas é uma desregulação nasal, que a gente chama de rinite medicamentosa, e o paciente pode acabar apresentando uma certa dependência. Quanto mais usa, pior fica, mais usa e vira um ciclo vicioso. Não é bom, portanto, usar sem avaliação médica. Pergunta que chegou aqui através do WhatsApp do Balanço Geral. O que é a sinusite e se ela tem cura? As rinossinusites, normalmente a gente está falando de um processo infeccioso, quer seja viral ou bacteriano. A sinusite, ela na imensa maioria das vezes, sim, tem tratamento curativo, especialmente nesses casos infecciosos. Agora, há pacientes, como os pacientes que fazem rinite alérgica, eles também podem manifestar rinocinusite crônica alérgica, que pode não ter cura, pelo próprio processo genético da alergia não ter cura. Esses pacientes, eles precisam de acompanhamento, mas é a minoria. A grande maioria dos pacientes, sim, tem tratamento curativo. Uma última pergunta, doutor Lauro. Uso de máscaras. A máscara foi muito utilizada durante a pandemia, como todos sabemos, e muitas pessoas ainda continuam usando. Há recomendação para que as pessoas usem máscaras? Quem deve usar a máscara? Que orientação o senhor nos daria? A utilização da máscara atualmente, ela deve ser feita para aquele paciente que manifesta algum sintoma. Então, aquele paciente que está na vigência de um quadro viral, às vezes até alérgico, que fica a dúvida, será que é alergia, será que é um quadro viral? E esse paciente ele deve permanecer em casa e, na eventualidade da necessidade de ter o contato com outras pessoas, sim, utilizar a máscara. Essa seria hoje a grande indicação na ausência já, né, da pandemia. Só mais uma pergunta que surgiu agora. A Covid acabou ou não? Não. A gente não sabe acabou. Que não, né? Mas é sempre bom reforçar isso. Não acabou. A gente ainda está na vigência da endemia, né? Acabou a pandemia, mas ainda existe o vírus que vai ciclar, vai virar um vírus, de certa forma, rotineiro. Aí a gente precisa seguir os cuidados aprendidos na pandemia, do cuidado conosco e com o próximo, principalmente. Ok, doutor Lauro, muito grato pela sua vinda aqui. Uma ótima sexta-feira para o senhor. Obrigado.